Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Roberto Naon, que é ortopedista, médico do esporte. Naon, ele foi coordenador de ações médicas do Comitê Olímpico Brasileiro de 2014 a 2020, tem várias Olimpíadas, jogos de alto rendimento aí no currículo. E a ideia com você, Naon, é discutir a respeito da dor muscular pós-treino. Então, primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade. Foi um prazer estar aqui. Esse é um tema que eu gosto de falar muito. Meu doutorado há muitos anos foi sobre isso, então realmente é um tema que eu gosto de falar. E exatamente por ser uma coisa que é muito recorrente, tem muito erro. Então a gente tem um pouco de chance de esclarecer esses erros. Ótimo. Então, para começar, queria que você me falasse o que é a dor muscular pós-treino e por que ela acontece. Essa pergunta é interessante. São basicamente 5 teorias. E a mais conhecida de todas é a única delas que está comprovada que está errada, que é relacionada ao ácido lático. Então, legal a gente começar por essa, porque ela foi a primeira a ser aventada, a primeira a ser testada, apesar de décadas atrás ela está considerada errada, as pessoas ainda repetem isso. De onde vem essa teoria? Vem que o ácido lático estaria causando uma lesão e essa lesão a gente sente dor. Ela é inconsistente por vários motivos. Primeiro, você não tem essa concentração de lactato, em substância de ácido lático, no corpo para causar essa dor. Depois, ela é incoerente, porque essa dor não apareceria depois, se eu tivesse o ácido no corpo, ela continuaria ali. E ela já foi comprovada que não tem essa relação de causa e efeito. Mas aonde ela acha alguma concordância, né? Então, onde eu vejo duas coisas ao mesmo tempo, ela não causa outra, obviamente, acabei de dizer, mas ela causa concordância. Quando exercícios de alto rendimento, de alta demanda metabólica ou de muita força ou potência, que sim, eu consigo ver um aumento do lactato, aumento do ácido lático, esses são os exercícios que mais causam. Então, a gente tem que juntar essas duas coisas para a gente entender quais são as outras teorias. Então, onde ela pode acontecer? Ela pode acontecer por ruptura ou micro-ruptura de tecido. Então, eu tenho um exercício com uma demanda muito grande, então eu causo isso. Ela pode acontecer no momento que essa dor pequena dispara um reflexo, esse reflexo causa uma contratura, isso causa uma coisa que a gente chama de feedback positivo. Então, ela pode acontecer nisso. E ela pode acontecer num misto de todo esse complexo. Então, essa é a ideia geral do porquê que isso acontece. Então, isso vai acontecer com exercícios, principalmente quando o atleta, praticante de atividade física, não está acostumado com essa atividade, ou quando o nível dessa atividade é muito alta. Quando eu estou ali 90, 95, 100% da capacidade, seja do músculo, seja do conjunto de músculos para isso. Então, ela é bastante comum. Ótimo. Ah, uma frase muito comum no esporte, que certamente quem atua no meio esportivo já ouviu algumas vezes isso, é no pain, no gain. O que você diria sobre isso? Isso é interessante. Isso vem um pouco do que a gente falou. Atividade de alto desempenho, quando você está chegando próximo do máximo, vem junto com dor. Vem junto com dor porque tem um componente inflamatório disparado nisso, então uma das dores é a dor inflamatória. E a parte do ganho tem a ver com a inflamação. Vamos bater um papo disso, porque isso é uma parte importante. A outra parte tem a ver com a ruptura muscular mesmo. Se você passa da capacidade viscoelástica do músculo, você pode ter lesão. E dependendo do ganho, se o ganho é hipertrofia, eventualmente essa lesão não melhora a qualidade do músculo. Vamos entender que a qualidade do músculo é a capacidade do músculo gerar força. Mas pode aumentar a secção transversa do músculo, que é visualizada pela hipertrofia. E, eventualmente, pessoas fazem atividade física só para desenvolverem uma hipertrofia maior. Então, nas duas linhas, seja performance, seja hipertrofia, eu tenho um pouco dessa visão do o que melhora os dois causa dor. Mas isso é sempre verdade? A verdade é que não. Eu posso ter hipertrofia sem ter dor, e eu posso ter performance, e provavelmente eu vou ter sem ter dor. É interessante a gente lembrar aqui um pouco da terminologia em inglês, sem querer usar anglicismo à toa.
mas o que a gente chama de dor tardia, que é o nome dessa dor pós-exercício, tardia, em inglês o nome dela é DOMS, e é Delayed Onset Muscle Soreness. Soreness não é pain. Então, quando a gente traz pain, a gente vai estar trazendo alguma coisa com dor por lesão. E a dor de lesão, essa não deve acontecer. Quando a gente está dizendo essa dor de desconforto, e essa é característica do exercício, ela está muito atrelada ao ganho sim. Por quê? Existe na inflamação, a gente entende inflamação, é fácil a gente achar que inflamação é ruim, mas existe na inflamação um componente inflamatório pró-inflamatório, existe um componente inflamatório anti-inflamatório. Um monte de célula, um monte de substância química está envolvida nisso, mas eu queria chamar a atenção dos macrófagos tipo 2 e das células satélites. Tem uma interação muito grande nisso, mas basicamente é assim, eu tenho um estímulo inflamatório pró-inflamatório, esse estímulo inflamatório pró-inflamatório que dispara o estímulo inflamatório anti-inflamatório, que tem a ver com macrófago tipo 2 e outras células, mas um destaque para o macrófago tipo 2, e disparam as células satélites, principalmente as musculares. No caso de cartilagem e tecido e osso, a gente tem outras células, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Se a gente pensa nessa ideia, eu preciso dessa inflamação para causar resposta no corpo de, seja aumento em número de células, seja aumento da espessura celular. Então, a inflamação não é ruim. A inflamação é parte de um processo. Mas lembra que, quando eu tenho lesão, eu tenho inflamação. Então, eu deveria ter esse desconforto, que é secundário de um estímulo, que causa uma resposta inflamatória no nível X, que causa uma alteração fisiológica de hipertrofia ou de aumento celular, dependendo do tecido, isso é bom. Então, a ideia do no pain, no gain, se a gente fosse usar em inglês, deveria ser no soreness, no gain. Mas eu acho que isso não soa bem. Então, a ideia do no pain, no gain entra nisso. Mas pain vem com lesão. E lesão deve ser evitada. Ótimo. Bom, então, se a gente for resumir dentro do que você falou, a inflamação ela é importante, ela é necessária, ela causa esse desconforto, né? E sem ela você não vai ter a adaptação que é esperada com a atividade física, ou seja, o ganho de força, o ganho de performance, né? Por outro lado, o excesso de inflamação, por exemplo, de um trauma, de uma atividade muito excessiva, isso pode, de fato, gerar um dano secundário, pode ser prejudicial, seria alguma coisa nesse sentido. É muito nessa linha. A base de treinamento, já de muitos anos, tem a ver com isso, tem a ver com estímulo. Esse estímulo gera uma resposta que a gente pode chamar de inflamatória, não tem nenhum problema nisso. Tá? Inflamação não é bom ou ruim, é uma resposta. Essa resposta gera adaptação. Então a gente consegue separar isso de uma maneira bastante clara. Muita agressão vai causar uma inflamação maior do que a sua capacidade de responder. Ou pequenos estímulos causando, sim, uma resposta, vou continuar usando o termo inflamatório, para a gente usar o mesmo termo, sem querer ser muito cientista na terminologia, mas um atrás do outro, mesmo que não tão grande, também pode ser deletério. Então, existe um tempo para isso. Tá? Cada padrão de estímulo e cada célula vai ter seu tempo para se adaptar ao estímulo anterior. A gente costuma usar números entre 3 e 7 dias, dependendo do estímulo. Isso depende de um monte de coisa, não é tão simples quanto parece, não é uma receita de bolo. Depende de faixa etária, depende de estado nutricional, depende de outras doenças, depende de que tipo de esporte você está fazendo, se é de endurance, se é de força pura, se é de potência. Depende de você causa ou não lesão num treino máximo, um treino de tiro máximo, por exemplo, ou um esporte intervalado, tipo futebol, ou esporte de trauma. Tem muita coisa aí, mas o raciocínio por trás é isso. É o que você falou, é um estímulo que causa uma resposta, cuja resposta também é inflamatória. Eu falo também porque tem uma outra via que a gente esquece que ela é muito importante, que ela não é uma via que causa essa adaptação pela via inflamatória, a gente fala dela daqui a pouquinho, mas essa inflamação demora um tempo para o corpo se adaptar e ele tem uma relação direta com o tamanho do estímulo. Estímulos muito grandes demoram mais tempo, estímulos menores demoram menos tempo.
Ótimo. Acho que essa compreensão e esse papel da inflamação na dor muscular pós-treino é fundamental entender essa importância desse processo inflamatório para entender como que a gente aborda isso na prática clínica, na prática do dia a dia do esporte, né? Então, um dos recursos mais utilizados para tratar a dor muscular pós-treino é o uso de anti-inflamatórios. Então, a gente sabe que é uma medicação que grande parte dos atletas tem ali já na mochila e que usa isso, às vezes, não esperam muito para isso, porque de fato ela ajuda num alívio, às vezes, sintomático dele, né? Qual o efeito positivo e qual o efeito negativo dessas medicações para os atletas? Nossa, é uma pergunta super importante. Eu vou me dar o direito da indelicadeza de me autorreferenciar. Eu coordenei um grupo que fez uma meta-análise sobre o uso de anti-inflamatório na dor tardia. Tá? E foi uma meta-análise com um número muito significativo de artigos, ainda é a meta-análise mais recente na literatura, mostrando que isso é completamente errado. Tá? A conclusão, resumindo o trabalho, é dizendo que isso está realmente completamente errado para todas as bases, inclusive sobre o uso crônico para dor. Tá? Então, isso de todo treino eu passo do limite e uso anti-inflamatório para melhorar a dor, inclusive para esse uso, está errado. Não cabe a discussão que um remédio que trata a inflamação e que vai diminuir a dor inflamatória, a gente está falando nesse caso de dor inflamatória, existem mecanismos de dor, vai melhorar essa dor, obviamente ela vai, mas ela vai disparar outros mecanismos que a médio prazo vão ser piores do que essa dor em si. Além disso, esse uso crônico do anti-inflamatório vai atrapalhar a sua adaptação ao exercício. Isso quer dizer que se você tomar anti-inflamatório depois do treino, você vai ficar mais fraco? Não. Mas o quanto você ficaria mais forte, ou teria mais potência muscular, ou a adaptação que seja, vai ser pior. Costumo dizer de brincadeira para pacientes, para que isso fique uma forma fácil. Você vai treinar hoje, seu músculo é 100, ele vai dobrar de tamanho, amanhã ele vai estar 200. Se tomar anti-inflamatório, amanhã ele vai estar 180 sem dor. Você vai achar que 180 sem dor é melhor do que 200 com dor. Na verdade, não é. Porque daqui a N dias, um vai virar 1.000 e o outro vai virar 500. Então você vai continuar achando que você está mais forte, vai continuar achando que você está melhor, mas você vai estar menos melhor do que estaria sem usar-se. Fora os efeitos clássicos colaterais dos anti-inflamatórios, eu nem estou falando deles. Lembra que eu falei lá do macrófago tipo 2 e da célula satélite? É exatamente pelo alto poder de atrapalhar essas duas células que os anti-inflamatórios não esteroidais são extremamente deletérios nesse ganho da performance. E é curioso, porque quando você está falando para alguém que treina, só quer botar uma foto, botar a hashtag tá pago, treinei, a sensação de estar bem com anti-inflamatório é muito grande. Então eu vou treinar amanhã basicamente sem dor. É ótimo. Tá? Mas para alguém que está procurando melhora e adaptação, seja de alto rendimento, seja no dia a dia, seja de qualidade de vida, seja cardiovascular, o anti-inflamatório prejudica muito. Então, mais uma vez, correndo o risco de me autorreferenciar, isso é uma coisa que está muito bem descrita em como deve ser evitado o anti-inflamatório não esteroidal. Você está falando de anti-inflamatório não esteroidal. Os anti-inflamatórios esteroidais, corticosteroides, têm outro pool de problemas. Então, eles não causam exatamente esse problema, eles causam outros, mas eles também devem ser evitados. Só para não deixar aqui uma mensagem errada de parecer uma ode aos anti-inflamatórios esteroidais, não é. Eles causam outro pool de problemas, eles devem ser evitados também, eventualmente até mais do que os anti-inflamatórios não esteroidais. Ótimo. Agora, idealmente a gente sempre ouve falar, né, que pensando em prática esportiva, em adaptação, em saúde, o ideal é que a atividade física seja feita num limite moderado, né? Ou seja, a falta de atividade, sedentarismo é ruim, mas o excesso de atividades também aumenta o risco de diversos problemas. Agora, você tem atletas que, você mesmo, você é um corredor de maratona, de ultramaratonas, né? Ou seja, provas que às vezes com dias de duração. Obviamente que você está dando ali um estímulo que é
além da sua capacidade de recuperação, né? Ou seja, vai haver um desgaste ali que é natural, né? Ah, e vai gerar uma inflamação que talvez não seja aquela inflamaçãozinha pós-treino, mas um processo muito mais intenso por conta de uma atividade que tem uma exigência muito além daquilo que as pessoas estão preparadas no sentido de saúde, né? Nesses casos, o anti-inflamatório tem algum papel? É a mesma situação, por exemplo, de um jogador de futebol que joga 2 jogos seguidos, em outras situações, um Ironman, outras situações em que, tudo bem, você está partindo para uma carga de treino além do que você deveria ter, mas é parte da competição, né? A gente separou, você trouxe pontos muito interessantes, porque é o dia a dia é a soma dessas coisas. Talvez seja mais fácil a gente tentar separar um por um, porque cada um deles é bastante complexo. Em relação ao treino, está bastante claro, isso atrapalha a sua adaptação. Ele não impede, porque tem mais do que uma via adaptativa. Uma das vias não depende disso, uma das vias depende simplesmente do estímulo, em última instância, o núcleo da célula que vai disparar um monte de respostas e a célula vai ter suas respostas. Essa via não é atrapalhada diretamente pelo uso do anti-inflamatório, tá? Do anti-inflamatório não esteroidal. Mas você fez uma pergunta mais importante. Você falou, ok, mas eu estou competindo. Competir eu vou dar o máximo, eu tenho jogo, vamos falar de Jogos Olímpicos, tá? Eu tenho um intervalo de jogo muito menor do que 3 dias. Tem competição que eu passo perdi uma luta de manhã, vou lutar de tarde. Ou eu estou indo numa progressão, luto 2 vezes, ou qualquer coisa. Tá? Remo, a gente tem um tiro de manhã, um tiro de tarde para repescagem, por exemplo. Tá? Então, como é que eu faço o manejo disso? Anti-inflamatório tem um papel? De novo, ele tem um papel. Se a dor é inflamatória, ele vai melhorar a tua dor. Tá? Eu não consigo discutir que um remédio que tenha um efeito clássico de analgesia não seja um bom analgésico. Então, o anti-inflamatório tem poder analgésico e, de novo, para dores inflamatórias, essa é classicamente uma dor inflamatória. Ela deve ser a primeira escolha? Não, ela não deve. Trabalhos, agora está falando da dor tardia, eu não estou falando, ou da dor de fadiga da pós-exercício, eu não estou falando da dor de lesão. A gente vai falar da dor de lesão daqui a pouquinho, porque a lesão é uma lesão, a lesão deve ser tratada como lesão, tá? No caso de lesão, a gente passou do limite do estímulo ter sido forte, a gente entrou para o estímulo ter sido lesivo. Esse tem que ser tratado como os guidelines tratam, e o anti-inflamatório é uma das formas de tratar, tá? Mas vamos imaginar que eu não causei essa lesão. Eu não tive um estiramento em grau nenhum, mas eu tenho aquela dor geral de peso de me esforcei muito. É disso que a gente está falando. A dor tardia aparece muitas horas depois, eventualmente dias até 3, mas ela pode aparecer com uma fadiga muito maior. Ela se confunde com essa dor de fadiga. Então, ela acontece. O caso de ultramaratona extrapola isso. Eu tenho isso e continuo correndo. A gente fala um pouquinho da ultramaratona. Nesse caso, o anti-inflamatório vai ajudar? Vai ajudar. Ele deve ser o primeiro meio? Não. O primeiro meio, o que tem mais comprovação e menos efeito colateral é a recuperação ativa. Ninguém discute que a recuperação ativa é o melhor meio. De uma maneira geral, o grupo muscular que você usou fazendo atividade de baixa demanda é como o mínimo do mínimo, e quanto mais grupos musculares você envolver, melhor. Tá? Então, esse é o que tem mais evidência. Medidas de fisioterapia em mecanofisiologia e cinesioterapia são as medidas que vêm logo depois, tá? Para evidência, tanto em curto quanto em médio prazo, quer dizer, melhor custo-benefício. Medidas de gelo, padrão crioterapia, ajudam muito, tá? Padrão de imersão ou varredura com gelo, imersão em água gelada, ajudam muito essa sensação. Lembrando que água gelada é um anti-inflamatório. Então, parte das medidas que eu tenho de inibição da adaptação, eu vou ter com anti-inflamatório, claro que sim. Em um outro nível, medicamento tópico, não anti-inflamatório, mas que tem ação na dor, a gente tem vários, eu vou usar só um exemplo de capsaicina como um desses exemplos, mas eu posso usar, inclusive, anestésicos tópicos que não têm o problema de adaptação e ajudam muito a dor. O princípio dessa medicação é esse, passando para anti-inflamatórios tópicos
passando por anti-inflamatórios via oral. Então, se eu seguisse toda a linha, tem um espaço, isso só não pode ser a primeira escolha. Ótimo. Bom, acho que deu para entender aí, pelo menos entender, mostrar que precisa ter parcimônia e ter cuidados, né? Que o efeito não é só. As pessoas falam muito nos efeitos de saúde decorrentes do abuso de anti-inflamatórios, renais, gástricos, mas no caso do atleta, além de tudo isso, tem o problema de que ele perde desempenho, né? Ele atrapalha o desempenho, ele atrapalha o rendimento esportivo, né? Agora, saindo da parte de medicamentos, temos diversas outras coisas com maior ou menor comprovação na recuperação pós-treino e, obviamente, que isso vai influenciar na dor muscular pós-treino, né? Ah, um deles é alimentação, né? De que forma que a alimentação ajuda a minimizar a dor muscular pós-treino? Eu vou brincar contigo. A próxima resposta é baseada em evidência científica e você vai ganhar vários comentários discordando de mim. Eu acho um prazer discordar, mas a evidência científica para medidas nutricionais e dor muscular pós-treino, pós-esforço, ou DOMS, simplificando a nossa vida, é muito baixa. O que isso quer dizer? Se eu tenho um atleta normonutrido, comparado com atletas que fazem suplementação, nenhuma delas conseguiu comprovar o nível de evidência 1A, diminuição da dor pós-treino. Tá? Então, as medidas nutricionais não conseguiram demonstrar isso. O que mais demonstra, sem a menor dúvida, é a hidratação. Tá? A hidratação ela tem uma evidência maior. N trabalhos são feitos, mas a gente tem que entender que isso é um atleta normonutrido, isso quer dizer normal. Para mais, não fez diferença. Mas os estudos que eu estou comentando, eu estou falando em atletas com nível de equilíbrio nutricional considerado bom. Tá? Então, isso é o que a gente tem e existe relação em desidratação. A desidratação é mais importante, a gente falou um pouquinho da ultramaratona, eu falei que ia ser uma exceção. A desidratação tem uma correlação muito grande em aumento. A desnutrição em aumento. Uma das coisas que aumenta a dor pós-treino, aumenta muito a incoordenação muscular, tá? Então, vamos resumir, existem que os biomecânicos não briguem muito comigo, mas existe uma contração que eu diminuo a amplitude do músculo, uma que eu mantenho no mesmo lugar e uma que eu estico. Tá? A que eu estico é chamado excêntrico, essa contração excêntrica é a que mais causa dor tardia, por N motivos biomecânicos. Quando eu faço um esporte, normalmente ele é cíclico. Eu estou esticando o músculo antagonista e dobrando o agonista, e o que vale. Quando eu começo a incoordenar isso, eu tenho mais dor tardia. Eu tenho mais lesão e eu tenho mais dor tardia, eu tenho mais as duas coisas. Se eu tenho alterações nutricionais, e podem ser simples, podem ser energéticas, tá? Podem ser complexas, podem ser de macronutrientes, sem entrar muito na celeuma, o que é micro, o que é macronutriente, se existe ou se não existe isso. Mas se eu tenho alteração nutricional, eu tenho alteração nesse ponto. Aí eu tenho um aumento do risco de DOMS e aumento de risco de lesão. Então, não confundir os dois conceitos. A partir do momento que você está normonutrido, o extra não mostrou nada. Tá? Agora, para baixo, aumenta bastante o risco, sim. Ótimo. Bom, a gente tem outros conteúdos discutindo um pouco sobre isso. Agora, quando a gente fala em normonutrido, a gente precisa ter a quantidade adequada de comida, uma comida, a alimentação feita nos intervalos adequados, nos momentos adequados, incluindo pós-treino, aí tem suas características, né? E eventualmente, no caso da proteína, você vai falar da composição desse alimento, né? Agora, o que eu acho que você quis dizer, né? Tudo bem, se você tiver isso daí com alimentação, ótimo, não precisa de suplementação, né? Mas de fato é a importância de estar mantendo um padrão nutricional adequado, não em excesso, né? Seria basicamente isso. Sono. Então, vamos lá. Qualidade de sono e lesão. É interessante quanto os trabalhos relacionam com DOMS, são os mesmos trabalhos que relacionam com lesão muscular. Não é à toa.
incoordenação muscular da DOMS, incoordenação muscular da lesão, DOMS da lesão. Então, é a mesma coisa. Se eu tenho, a partir do momento que eu tenho poucas horas de sono, pouca qualidade de sono, eu aumento o nível de lesão. Então, existe uma relação disso, apesar de não ser uma relação, de novo, nível 1A, existe uma relação disso, tá? E uma coisa interessante é que, se eu entrar no mundo do que quer dizer overtraining, tá? Então, a gente pode chamar de overtraining o momento do qual eu treino mais e tenho uma performance pior e atrelo com doença. Se eu pegar um guarda-chuva bem simples do que pode querer dizer toda alteração de overtraining, uma dos sinais que a gente vê é a alteração do sono. Outra das consequências que a gente vê é aumento de lesão. Então, ambas as coisas podem sinalizar overtraining. E, eventualmente, o mais simples é adequar o treino, tá? Então, tanto ambos serem efeitos de causas diferentes, então existe uma correlação talvez sem causalidade, tá? Não é improvável que a alteração do ato motor pela falta de sono atrapalhe sozinho, isoladamente, a falta da qualidade de sono, atrapalhe e aumente as chances, seja de DOMS, seja de lesão muscular ou tendínea. E a recuperação pós-treino vai ser impactada e aí vai gerar, tendo menos recuperação, vai demorar. Na verdade, não é que o estímulo inflamatório está ali, só que ele vai demorar mais tempo para ser, talvez, resolvido, vamos dizer assim, né? Por aí. Ótimo. Qual é o papel dos treinos regenerativos para minimizar a dor ao DOMS, a dor muscular pós-treino, e para otimizar a recuperação pós-treino? A recuperação imediata é o que tem mais evidência, né? Então, um treino com o mesmo estímulo do que você fez na competição, ou se a gente pegar esportes complexos, isso dificulta, tipo luta ou futebol, estão usando grandes grupos musculares, o mais rápido possível no pós-atividade é o que tem mais evidência. Mas tem uma outra linha que é muito importante, que é o treino regenerativo, que é no dia seguinte, tá? A gente está falando aí de zona 1, zona 2, de treinamento, fazer esse treinamento. Ele tem um papel muito importante, principalmente na mecânica da atividade, tá? Então, eu tenho uma chance muito pequena de lesionar. Em teoria, se eu faço um regenerativo direito, eu não vou lesionar. Então, uma coisa que tudo quanto é treinador fala é regenerativo. Regenerativo não é limite. Regenerativo é passeio no parque. Regenerativo é conversando com um amigo. Regenerativo é dentro da faixa do regenerativo. Ele ajuda muito, um ponto importante da mecânica, que é manter esse aprendizado do ato motor em alto nível. Então, ele é um treino e ele diminui muito a dor. E, de novo, é a dor uma das coisas que vai atrapalhar o movimento, que vai aumentar a chance. Ele também ajuda, a gente consegue ver isso por biomarcadores, a diminuir o tempo de recuperação, mesmo esse treino horas ou um dia depois, tá? Então, ele faz muita diferença. Ótimo. Agora, bom, é muito comum você ver em provas de natação, por exemplo, que as pessoas. Eu falo na natação porque é muito comum o nadador ele competir numa prova, às vezes em 3, 4, 5 provas no mesmo dia, né? Você pega nos Jogos Olímpicos, especialmente, você vai estar. Não só porque você tem semifinal e final, mas também porque você compete em mais de uma modalidade, o mesmo atleta, né? E normalmente, quando eles saem da piscina, em vez de ir lá descansar, eles vão para a piscina, né? Seria um pouco essa ideia de fazer essa regeneração. Em outros casos, a gente vai ver, por exemplo, no futebol é muito comum, tem o treino da manhã, o treino da tarde, vai almoçar e vai dormir, né? Vai dar uma recuperar de uma forma mais passiva durante o treino. Isso é uma questão mais cultural, de fato, o estímulo de movimento ele é importante nesse intervalo, vamos dizer, entre dois treinos consecutivos. O que um jogador de futebol profissional que joga de manhã, sai do treino, almoça e vai ter um treino no final de tarde, qual que é o papel de um treino regenerativo ou é mais recuperar mesmo, descansar nesse período? A gente tem duas questões. A primeira é um jogo ou uma competição, tá? Um jogo ou uma competição, a literatura está mais do que
aí para a gente garantir que depois de uma competição, quer dizer, você deu o seu máximo, um regenerativo o mais rápido possível é a melhor resposta. Tá? Sem citar nomes, mas um atleta de maratona e fundo muito famoso, um dia foi perguntado, brasileiro, ganhou São Silvestre, tudo isso, foi perguntado por que ele corria depois da prova, porque ele demorou para dar uma entrevista porque estava correndo. Ele falou, porque é o meu primeiro treino para minha próxima prova. Tá? Isso ficou bastante famoso e foram anos e anos e anos de educação dos técnicos dele para isso. Então, nesse caso, não tem a questão cultural. Tá? Eu respeito essa questão cultural, mas a questão de evidência que faz muita diferença. Outro lado é o treino. Se a gente tem um treino, eu tenho treino de manhã e de tarde, o treino tem uma sessão do volta calma. Então, eventualmente, esse volta calma pode ter sido pensado para ser um regenerativo. É possível que seja. Tá? No caso do futebol, o treino sai de um com aquecimento, coisa parecida, ele entra numa parte mais pesada e depois ele vai para uma parte muito mais tática. A parte muito mais tática ela é regenerativa, não tem ninguém jogando, não está fazendo meio campo, não está fazendo nada com esse nível de intensidade. Então é possível que um treinador, um preparador físico, consiga montar num treino isso, e aí tudo bem, o regenerativo está aí dentro. No treino de remo, tá? O seu treino máximo, remo treina 2, eventualmente 3 vezes por dia. Seu treino máximo, ele acabou do outro lado da raia. Então você volta para o clube trazendo o barco. Você volta trazendo o barco devagar, porque você já está morto, isso demora 10 minutos. Então você está remando, fazendo um regenerativo. Então, espera-se que um bom técnico consiga montar o seu treino desse jeito. Tá? E eu não preciso de um regenerativo além para fazer mais uma sessão de treino. Quer dizer, o regenerativo ele não precisa ter o nome treino regenerativo, ele pode ser simplesmente uma atividade, por exemplo, que você falou, uma atividade tática, onde a pessoa está no futebol, é o cruzamento, é bater falta, treinar posicionamentos e coisas assim, onde a demanda energética seria menor do que um treino. Talvez tenha feito num outro período. Né? É possível. Essa ideia do volta calma não deixa de ser um treino absurdo. Depende do esporte, que treinadores exploram muito bem. Ótimo. Agora está muito em moda o uso de. Bom, primeiro, vou botar duas coisas que muitas vezes. Que tem junto, se usa com um objetivo parecidos e que aí eu queria que você discutisse os dois. Que é o uso de meias compressivas ou mais atualmente as botas compressivas. Então a gente tem visto muito no futebol, alguns meios, o atleta acaba o jogo, tá aquele período de descanso, vai para a fisioterapia e fica lá deitado na maca com uma bota compressiva. Né? Qual que é o papel da meia elástica e da bota compressiva para a recuperação pós-treino e para o tratamento, para a prevenção da dor muscular pós-treino? Eu vou separar essa pergunta em esses dispositivos compressivos que usam água gelada ou gelo, tá? Porque a gente já falou do gelo. O gelo vai ter o papel do gelo, seja ele compressivo ou não, ele vai colaborar nisso. Então, para isso não ficar uma resposta complexa, para tudo quanto é compressivo com gelo, a gente tem que primeiro lembrar que o gelo, por si só, é um anti-inflamatório e vai ajudar, tá? Além dele fazer analgesia. Vamos falar primeiro do não gelo, quer dizer, da meia ou dos dispositivos compressivos simples. Quando você tem um estímulo inflamatório, você causa edema. Tá? Ele é mais fácil de ser observado dos membros inferiores, mas ele causa edema. Os dispositivos compressivos e as meias de bom padrão, eu só vou conseguir falar das de bom padrão, porque as de mau padrão vão atrapalhar, elas partem do princípio que diminuem esse edema. Existe uma coisa chamada pressão lateral, o sistema vascular tem válvula, então ele tem esse ciclo fechado em uma única direção. Então, se eu espremo do lado, eu só tenho essa direção, estou espremendo, eu só vou nessa direção. Além disso, se eu tenho uma pressão lateral maior, eu, por uma questão física, diminuo a chance de ter edema. Isso já foi muito discutido se daria uma vantagem esportiva. A vantagem esportiva para o uso desse tipo de equipamento é mal evidenciada. O que quer dizer isso? Alguns trabalhos mostram vantagem, outros não.
como performance é muito difícil de mensurar, porque eventualmente a diferença de um medalhista ou não medalhista é menos de 1%, normalmente, dependendo do esporte que você está falando. Então não tem, as variáveis são difíceis. Quem é melhor? Um indivíduo que em 10 competições ganha 9 e perde uma, ou um indivíduo que ganha uma, mas a única que ele ganha sempre a primeira? Então é difícil a gente medir performance. Então os trabalhos têm alguma dificuldade de medir isso, apesar de alguns demonstrarem que sim. Esses que demonstraram que sim para a competição, a gente vai chegar na dor depois. Os que demonstraram que sim foram base desse tipo de dispositivo serem proibidos em alguns esportes. Então houve esportes que já proibiram o uso de pernito, de manguito para compressivo. Tá? Bom, o que a gente tem hoje? A gente tem que alguns trabalhos demonstram que a sensação de pressão é melhor com o uso disso. Em esportes de endurance, como essa sensação causa dor e é ruim, você tem menos uma variável de dor e desconforto no atleta. Então, para alguns atletas, essa sensação é muito bem descrita. O edema é menor quando você usa esse tipo de dispositivo. Mas existe uma crítica se você está usando alguma coisa externa, você não está ajudando a sua adaptação. Essa crítica tem base fisiológica. Se eu estou usando o tempo todo alguma coisa externa, eu diminuo o estímulo do qual eu causo a minha adaptação. Por outro lado, se eu vou fazer uma ultramaratona de 60 horas, esse não é a hora de eu pensar na minha adaptação, é sim eu pensar na minha performance. Ou se eu vou brigar para ser sub 3 horas na maratona, ou sub 10 horas no Ironman, ou qualquer coisa que o valha, eventualmente eu não preciso me preocupar naquele momento para adaptação. Então, a ideia geral como médico é, se você tem indicação, é para usar, tá? Se você se sente bem, não tem problema em usar, mas não use o tempo todo, porque parte da sua adaptação você está jogando fora. Então, essa é a ideia. Ótimo. E bom, e o próprio treino regenerativo, de alguma forma, ele pode ajudar parte desse benefício que teria aí com os dispositivos compressivos aí, né? Você trouxe uma coisa importante. O treino regenerativo ajuda muito isso. Quando a gente está falando de membros inferiores, a gente está falando inferiores, a gente está falando basicamente de corrida e coisas assim. Mas você trouxe um exemplo de futebol. João, você trabalhou muito tempo no futebol, na CBR, e você viu parte desse treino regenerativo ser andar na piscina. Então, o pessoal pegava, os atletas pegavam a piscina que tinha do hotel ou a que tinha, aparecia um grande banho de banheira com todo mundo, porque nem sempre eram piscinas boas, mas cabem até a cintura, e andar na água junta as duas coisas. Porque junta um mecanismo de compressão, que é o que a gente falou, tá? Então, esses mecanismos de compressão fazem isso. E isso é muito importante para o indivíduo que viaja, tá? Então, turismo, seja de maratona, seja de provas de triatlon, 70.3, Ironman, provas maiores, eventualmente por custo ou por disponibilidade mesmo, os atletas às vezes chegam muito perto da prova. E existe edema pelo voo. Então, esse treino regenerativo é a melhor maneira de tratar isso, tá? Ele não substitui a indicação de quem tem de usar meia compressiva em voo, mas o treino regenerativo é o melhor jeito, inclusive, de evitar que você corra com a perna pesada essas provas de endurance ou ultra endurance, que essa perna pesada atrapalha muito. Então, mais importante do que ter o edema e falar, pô, vou botar uma meia de compressão na prova, é fazer uma corridinha quando você puder, o mais rápido que você puder, para fazer um regenerativo, mesmo que você não tenha feito o estímulo, mas no pós-voo. Isso é extremamente útil. Ótimo. Em relação ao gelo, o gelo ele tem vários usos, vamos dizer, na ortopedia, para tratamento de lesões e coisas assim, mas de alguma forma ele atua como um anti-inflamatório, né? No caso da recuperação pós-treino ou na prevenção da dor muscular pós-treino, é muito comum a gente ver ah, os atletas saindo de uma prova, de uma competição, de um treino mais pesado e indo para uma banheira de gelo, né? Ah, acho que isso aí traz uma analgesia e um bem-estar, isso é evidente. Agora, ele ajuda a acelerar o processo de recuperação da dor muscular pós-treino? Eu vou brincar contigo, João. Sensação de bem-estar depende. Quem gosta de entrar naquelas banheiras ou nas câmeras
com realmente temperatura baixa, tem uma sensação de bem-estar diferente da minha. E como um bom carioca, eu gosto de calor. Qual é a ideia? Fiz lesão, passei do meu máximo, fiz a competição da minha vida, ou tem uma competição no dia seguinte ou de tarde, tenho que resolver. É um bom método, tá? Ele vai ajudar na dor. Todo treino, todo domingo eu tenho um tiro, todo domingo eu dou o meu máximo, todo domingo eu preciso disso, senão eu não consigo andar na segunda. Rever teu treino porque tá errado. Então, se eu tenho que usar isso o tempo todo, a base está errada. Eventualmente usar isso como método SOS, porque é melhor do que usar a medicação via oral, fato. Eu não estou falando do jogo de futebol que eu estava jogando, tomei um tostão na coxa e fiz um trauma, tá? Trauma se trata com anti-inflamatório, tópico e via oral. A gente não está falando de lesão, está falando de perder a mão no treino. Então essa é a questão. Agora, é uma competição, dei o máximo, aquele treino, perdi um pouquinho a mão, porque acontece uma vez na vida, faz parte, tá? As prescrições, mesmo as mais individualizadas, eventualmente passam do seu limite naquele momento. O que tem que chamar a atenção é que se sempre você está com dor toda semana você vai no seu médico, o médico só te dá um anti-inflamatório, na outra semana você volta, a base está errada. Não é um anti-inflamatório, não é um gelo, não é essa questão, tá? Então tem seu lugar, mas com muita parcimônia. Ótimo. De alguma forma, ele vai atuar da mesma maneira que o anti-inflamatório, ele vai ajudar na recuperação, mas ele vai prejudicar a adaptação vamos dizer, o ganho de performance a médio prazo. Né? Seria basicamente isso. Né? Agora, eu acho que E deixar várias sequelas para você não querer ficar numa banheira gelada. Eu estou só brincando. Eu realmente odeio a sensação, já passei por isso e é peculiar a pessoas que gostam. Eu só brinquei para a gente falar descontraído já. ótimo. Agora, eu acho que é importante entender também, porque às vezes as pessoas ouvem, não, isso está errado, né? Tem certas, quando você fala em perder a mão, nem sempre é perder a mão, né? Então, eu vou pegar de novo o exemplo do futebol. A gente tinha muito essa discussão com a comissão técnica na CBF. Pô, o atleta ele vai para convocação da seleção, ele tem ali 10 dias para fazer o treino, a competição e eventualmente aspecto tático, né? E aí não é simples, você está pensando no físico, mas você tem ali 4 fatores que determinam o desempenho esportivo, né? Que seria o físico, o tático, o mental e a tática, né? Então, quer dizer, você tem esses outros aspectos, às vezes precisa se treinar e que vai eventualmente passar do limite dele, mas é naquela semana de treino, de convocação e depois precisa de alguma forma recuperar. O problema é que aí vai para o clube vai pensar da mesma forma, né? E muitas vezes acaba gerando um estresse cumulativo e aí o gelo ele acaba sendo usado, mas tem que entender. Eu acho que aí é um pouco entender os custos-benefícios para chegar no melhor equilíbrio aí, né? Não é bom, não é quanto mais melhor, né? Não é quanto mais melhor, definitivamente. Ótimo. Massagem esportiva. Então, quase qualquer clube de futebol tem o seu massageiro. Eu vou até juntar aí a massagem esportiva e depois a fisioterapia esportiva. Obviamente, estou falando na atuação aqui na dor muscular pós-treino, não estou falando em recuperação de lesão, por exemplo. Né? Vamos lá, eu tive um prazer incrível, mais uma vez, estando doutorado, ele foi nisso, de debruçar na massoterapia, tá? Os dados, por que eu debrucei? Eu fiz um método, testei remadores e ultramaratonistas para métodos de tratamento de dor muscular tardia, tá? E um método era recuperação ativa, que é o Gold Standard, outro método foi Onda Shock, outro método foi laser de alta energia, e o outro foi massoterapia. Por que eu testei massoterapia? Porque os resultados na literatura eram extremamente controversos. O que tinham eram resultados muito bons e outros nenhum resultado. E de revistas muito boas, publicações muito boas. Isso é sempre uma área de estudo. Ok, um pouco de experiência em esporte competitivo de alto rendimento e aquele nível de evidência 5, né, minha experiência pessoal, com excelentes resultados com massoterapeutas,
em vários casos. Então você fica, poxa, não tem como tanta gente ser placebo. Não é provável. Tá? É possível, mas não é provável. E o que a literatura fala é um massoterapeuta de bom padrão, sabendo o que ele está fazendo, com as técnicas certas, isso, aquilo, outro, mostram excelentes resultados com o componente de dor, da dor tardia. Pouca evidência sobre a alteração bioquímica da inflamação, mas muita evidência da dor. Lembra que parte do problema é a dor causar o movimento errado e causar lesão. Tá? Os resultados que a gente encontrou nessa população bastante diferente foi um resultado positivo, quer dizer, resultados muito bons com massoterapia. A gente fez depois com fisioterapia, mas não foi na época do doutorado. Os resultados com fisioterapia e usando mecanofisiologia foram um pouco melhores do que fisioterapia simples, do que massoterapia simples, mas com resultados muito bons de massoterapia. Mas massoterapia depende de uma coisa que é complexa. Como é que eu vou ensinar mão? Como é que você tem toda a experiência, você falou do futebol, o futebol usa massoterapia. Como é que um profissional ensina para o outro? Apertar isso muito machuca, apertar isso pouco é carinho. Apertar isso trata, apertar que mão é uma coisa que demanda uma curva de aprendizado muito complexa. Então, dando um pouco da minha opinião, estou responsável pelo que eu escrevi, isso está escrito em mais do que um trabalho por aí, massoterapia é extremamente eficiente, mas depende muito do profissional. Então é muito difícil a gente chegar naquele profissional com aquela experiência para isso. Então, isso é o que a gente tem em massoterapia. Fisioterapia vai separar nos aparelhos de mecanofisiologia em outras formas. As formas de cinesioterapia têm evidência comparável às formas de recuperação ativa. Tá? Normalmente a gente guarda isso para o atleta que tem lesão, ele já tem lesão, ele já vai para o departamento de fisioterapia. Qualquer lesão, de qualquer tipo, atletas com lesão fazem atividade, competem, e eles vão fazer as duas coisas. Aparelhos de mecanofisiologia, sejam fotobiomodulação, tá? A gente vai ter um maior exemplo de laser, de baixo, de alta energia. Seja terapias vibratórias, seja ultrassom, seja onda de choque, de focal, basicamente, de uso médico, ou radial, tem níveis de evidência diferentes e níveis de indicação diferentes. Ótimo. Bom, então a gente citou até aqui várias formas aí de abordar a dor muscular pós-treino. Então vamos só resumindo aqui, teria os anti-inflamatórios, os mecanismos compressivos, a recuperação ativa, massagem esportiva, fisioterapia, incluindo aí aparelhos de fotobiomodulação, né? Basicamente a gente vai buscar dois efeitos nos tratamentos, né? Um é o efeito fisiológico de melhora, de recuperação, vamos dizer, da lesão muscular que é provocada pelo treino, e o outro que é a melhora da contratura muscular, melhora dos sintomas decorrentes dessas alterações fisiológicas, né? Se você fosse resumir dentro de tudo isso que a gente passou, do ponto de vista fisiológico, o que vai fazer aquela pessoa estar fisiologicamente recuperada de uma dor muscular, de um estímulo, né, de um treino, e estar pronto para o estímulo seguinte, para um treino seguinte? Dessas formas que a gente considerou, o que você considera mais e menos importante aí? O mais importante é conseguir separar se a dor muscular tardia não tem uma lesão tecidual por baixo. As dores que têm lesão têm que ser tratadas como lesão. Dor que não tem lesão é outra história. É uma brincadeira. Dor muscular tardia melhora sozinho. Se você demorar muito tempo para tratar, o paciente vai ficar bom. Então, por que eu tenho que tratar? Essa é a pergunta. Se eu tenho que tratar porque eu vou ter uma competição hoje, eu vou ter que subir esse meu degrau de tratamento até o máximo possível, porque se o atleta entrar com dor, esquece a performance, ele vai lesionar. Ninguém esquece a performance. Mas esquece a performance. Se ele for se machucar, eu tenho como médico que tratar. Se ele não tem nenhuma competição agora, a próxima competição dele é daqui a 6 meses, ele acabou de acabar o campeonato mundial, foi recordista mundial na modalidade dele, eu tenho tempo. Por que eu vou agredir
esse cara com um monte de coisa. E aí a gente vai para o mais fisiológico. O mais fisiológico é a recuperação ativa, o mais fisiológico é entende esse desconforto, o próximo mais fisiológico é massoterapia, medidas mecânicas, a gente vai evoluindo. E claro, somos médicos, tem um limite que a gente trata a dor, porque tratar a dor é parte da obrigação médica, mas a gente não trata uma dor autolimitada com medicamento. Eu vou exagerar, tá? O opioide é excelente para dor tardia, excelente, tá? Não tem a menor dúvida aqui. Anestesia geral é excelente para dor tardia. Você deixar o paciente em 72 horas de anestesia geral, ele vai ficar sem dor tardia. Não existe. Estou exagerando por isso. Porque a gente vai subindo conforme a gente tem necessidade até a hora que a gente resolve. Sempre do menor, do menos agressivo para o mais agressivo. Ótimo. Não, acho que deu para discutir bem aí alguns aspectos, porque acho que você certamente tirou aí muitos mitos que existem no meio esportivo, porque especialmente futebol, a gente vê aquela coisa, as pessoas veem os atletas fazendo e isso vira umas verdades que muitas vezes não tem base e começam a investir em equipamentos e dispositivos para recuperação que talvez tenham um efeito limítrofe em algumas situações, mas que eventualmente podem ser úteis em outras situações, né? Então, aí é uma questão de fazer o ajuste, saber com um treinador e eventualmente o médico do esporte vai ajudar nessa orientação do que dentro das características do treino de cada pessoa, dos treinos, das características de competição, de tudo isso, o que vale mais a pena ser feito aí, né? João, obrigado, é um maior prazer. É um tema que eu gosto bastante. É um tema que se discute há dezenas e dezenas de anos, então a gente ainda tem muito para debruçar em cima dele. Ótimo, obrigado mais uma vez e obrigado pela sua disponibilidade aqui.